Bom dia, sejam bem-vindos ao Juridicas. Vou mandar convite aqui. Enfim, voltamos às lives. Nós que fazemos lives em 2019, fizemos o Inspiração Empreendedora e trouxemos várias pessoas muito legais. Resolvemos retomar agora em março e abril lives semanais com temas tanto de direito quanto também de empreendedorismo, porque nós gostamos de falar de várias coisas, mas resolvemos começar pela parte que talvez esteja tendo mais impacto durante esse período que vivemos de pandemia. E aí hoje a gente escolheu falar sobre um tema que tem sido de grande debate, que é a questão da alienação parental em casos de violência doméstica. E óbvio que para falar sobre isso, eu sugeri, né, porque sou seguidora de Bárbara Eliodora, adoro a temática, gosto de como ela entrega o conteúdo. E aí, feito o convite, aceito imediatamente, porque Bárbara é uma querida. Interessante, nós moramos, né, no estado do Rio, eu no Rio de Janeiro, Bárbara em Niterói, mas não nos conhecemos pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece. Então hoje vamos começar com o pé direito nessas lives no Juridicas, lives semanais. No mês da mulher, vamos começar com uma mulher, né? Então, vou aqui receber Bárbara Eliodora e a gente vai bater um papo. O chat vai ficar aberto para as pessoas fazerem ponderações e perguntas sobre o tema. Bom dia, Leila, Célia, Lu. Esperando aqui Bárbara entrar, estava mandando os convites. Em breve, nossas lives agora, que é permitido, né, fazer live com até 4 pessoas, provavelmente na próxima semana a gente já vai começar fazendo uma live comigo e Célia juntas, não exatamente o tempo inteiro, mas pelo menos para dar as boas-vindas para vocês e para os convidados. Oi, Gleice! Bom dia, gente! Só esperando Bárbara aparecer por aqui. Vão mandando convite para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante. No bate-bola que eu estava fazendo com Bárbara, né, a gente sempre conversa um pouco antes, né, da conversa pública, e a gente foi trocando mais ideias. Eu já tive um questionamento e Bárbara me deu opinião. Então, acho que agora a gente vai poder publicizar as nossas opiniões aqui e trocar ideias com vocês. Bárbara, cadê você? Bárbara entrou agora. Deixa eu ver. Chamar. Bom dia! Cristina, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda, Bárbara. Estava aqui fazendo uma introdução enquanto você não entrava. A gente não se conhece pessoalmente, mas parece que já se conhece, né? Exatamente. O caminho foi trilhando e a gente está cada vez mais próximo, né? Exatamente. A gente vai, na verdade, o quanto o virtual pode fazer a conexão real, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda ao Juridicas, Bárbara. Já fiz uma introdução, falei sobre o seu perfil e como a gente foi se aproximando. Na verdade, eu assisti uma live sua com a Ana Luísa, que também é da nossa Comissão de Direito das Famílias aqui da ABA. Depois assisti uma live sua com Brenda Viana, que é super parceira do Juridicas também. E aí as coisas foram se aproximando e eu fiquei pensando, gente, por que que a Bárbara ainda não está na nossa comissão? E calhou de ser no momento em que você estava idealizando a comissão de alienação parental na OAB de Niterói. Então, por favor, se apresente para o público Juridicas, para a família Juridicas. Bom, gente, acho que a Cristina já me apresentou muito melhor do que eu faria, né? A gente não está muito escuro aqui, não. Ficou meio nublado, eu nem acendi a luz. Ah, mas tá ruim o tempo mesmo. E eu sou advogada familiarista, atuante aqui no Rio de Janeiro, né? Conto com nossas parcerias para trabalhar aí
nesse Brasil enorme, mas a nossa atuação hoje, né, é específica em direito de família, mas não adianta, né, Cristina? Eu tentei fugir um pouco da alienação, mas a alienação não me deixa. Então, a minha atuação, ela está cada vez mais entranhada na alienação, mas já aceitei, né? Porque é um tema muito difícil, muito espinhoso, né? Então, a gente tenta evitar um pouquinho de verdade, ao mesmo tempo que a gente tenta esclarecer, mas acho que agora as coisas se clarearam, né? Quando a gente para de brigar e aceita a nossa missão aí, eu acho que agora fez, né, mais sentido. Eu Então, acho já que que é para muito trabalhar, isso, né? pois é. Estamos aí, foi uma comissão muito idealizada mesmo. Não temos notícia de outra comissão de alienação no Brasil pela OAB, então é um projeto realmente que está iniciando. Tanto que a nossa primeira reunião foi colocar, né, ouvir todas as ideias dos nossos colaboradores para poder ver o que a gente consegue iniciar de projeto. Tanto auxiliando as famílias, que por incrível que pareça ainda não sabem, né, que nome é esse, o que acontece, tanto quanto os advogados, né, os nossos colegas que também não têm experiência técnica, né, para poder atuar nessas demandas. E aí o que acontece é que acaba que prejudica as próprias crianças, enfim, no contexto geral, porque quando você não sabe, todo mundo acaba falando que tudo é alienação. E não é assim, né? Uhum. Muitas vezes não é. E aí, quando banaliza, acaba que quem prejudica são as verdadeiras vítimas, né? É exatamente isso. E aí você já entendeu, né, que é a missão. Quando a gente tem um público leigo que não sabe, ok, é o público que a gente tenta realmente diretamente alcançar. Mas eu acho que quando nós temos um público de advogados familiaristas que também ainda não entende a aplicação da lei de alienação parental, eu acho que o universo está gritando para você. Bárbara, fale mais sobre alienação parental. E eu Porque falo eu de acho. verdade, eu falo de Desculpa. verdade para você. Nada, imagina. Aqui é bate-papo mesmo, às vezes vai acontecer um atropelamento, porque eu e Célia Um gostamos de delay. falar também e de fazer uma troca. Mas eu acho que é importante falar sobre esse assunto, sim, porque ainda tem muito desconhecimento, muita entrega errada de conteúdo. E eu falo que eu comecei a seguir você exatamente por uma temática muito específica, né? Então, acho que é importante a gente começar. Tem gente aqui que está assistindo a live que é advogado familiarista, tem outros que atuam na área civil de um modo geral e tem aqueles que são clientes ou possíveis clientes. Então, acho que é importante a gente começar do começo. Bárbara, o que é considerado ato de alienação parental? Então, gente, a alienação parental, ela já começa com a polêmica, né, normal. Então, as pessoas falam da síndrome, né? E a síndrome, na verdade, a nossa legislação não prevê uma síndrome. Então, de cara, a gente já acaba aí com esse estigma, né? De que é uma síndrome, que aí entra para outras searas. Mas o ato, ele, na verdade, ele vem com condutas praticadas por um dos genitores, e aqui desmistificando um outro mito, é que não são só mulheres. O que acontece é que naturalmente, querendo as pessoas muitas não querem entender mesmo, mas o que acontece é que como a maioria das mulheres é que são as detentoras da guarda, por uma questão de estatística, é um número maior de mulheres que estão na frente cometendo esse ato, mas não são só mulheres, podem ser pais, tios, avós, enfim, qualquer pessoa que esteja ali em contato com a criança. E os atos são condutas. Quando elas são pontuais, a legislação já faz essa previsão, né? Ela vem exemplificando alguns atos que são considerados, mas, né, como eu falei, eles são só exemplos. Não tem como a nossa legislação colocar todos os tipos, né, os atos previstos, até porque o alienador é extremamente criativo. Então, quando você Hum? achou que você viu tudo, ainda tem uma coisa. Aí você fala, nossa, essa eu nunca vi. Então, são condutas específicas com o objetivo, seja de afastar aquela outra pessoa do convívio, né? Dificultar a convivência. E quando você dificulta a convivência, você está dificultando a criação de laços entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. E também criar naquela criança, naquele adolescente, uma imagem negativa do pai por questões
ligadas à conjugalidade, né? Então, são questões que estão aí ligadas à traição, a questões materiais, e não necessariamente com a questão dele ser um pai ruim ou uma mãe ruim. Não sei se eu consegui explicar. Então, são atos Conseguiu, isolados. sim, conseguiu explicar muito bem, e é muito interessante você falar isso, quando você começou falando de síndrome, né? Porque eu acho que a síndrome, ela vem da psicologia, é uma questão que foi identificada pela psicologia e foi trazida para o direito, né? Mostrando o quanto a gente está cada vez mais interligado. Eu me recordo que em 2019, eu e Célia fomos fazer uma palestra na OAB de Caxias sobre alienação parental, exatamente no mês em que a lei comemorava mais um ano de vida. E você acredita que no auditório o número era muito maior de psicólogo do que de advogado? E aí eu fiquei, gente, que loucura. Por quê? Você está mostrando aí muito advogado, não consegue, ou não tem interesse, ou acha que é uma coisa que qualquer um sabe como é que faz. E você, que é uma especialista, você fez, inclusive, participou, né? Se formou na primeira turma de um curso ministrado pela Glícia Brasil, que é a grande referência sobre o tema. Então, assim, você que é a grande especialista, já identifica uma dificuldade de enumerar, né, números clausos de quais são os atos de alienação parental. Porque, como você bem disse, a criatividade para o mal, ela é infinita, né? Então, sempre tem mais alguma coisa. Aí eu queria que você falasse, sabe, o que eu descobri seguindo o teu perfil, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é autoalienação, que para mim foi um termo novo que eu descobri ano passado, e eu falei, gente, agora ainda tem mais isso, autoalienação. Então fala um pouquinho sobre o que é autoalienação. Então, a autoalienação é uma tese, uma teoria, na verdade, criado pelo Rolf Madaleno, nosso mestre, né, de direito familiarista. E o que Sempre. que, né, o que que ele quer dizer? Tem pais, vamos botar aqui colocando para dar exemplos, tá? Mas né, é porque a gente precisa, porque batem muito nessa questão. Então a gente tem sempre que estar trazendo, mas como a gente falou, podem ser ambos. Vamos botar aqui um pai. Ele crie, e aí até dando exemplo ao contrário, ele seja um pai que ele não faça questão de estar presente, ele fale mal daquela mãe o tempo todo. Na verdade, a mãe pode estar cometendo atitudes que poderiam ser consideradas alienação, que gera naquele pai atitudes que ele fica, tá vendo, a sua mãe. Então, assim, ele poderia. Deixa eu ser um exemplo mais fácil de palpar. São, na verdade, atitudes que a pessoa tem, que ela está acusando o outro, quando, na verdade, ela que toma atitudes que afastam Uhum. o filho de estar em contato com ele. Ela Então, se vitimiza perante a criança e o adolescente, é isso? isso Resumindo, não, transformando isso numa coisa mais objetiva. E foi isso que eu achei muito interessante, porque eu vejo esses atos até em famílias que ainda estão constituídas, que ainda não se desfizeram. Aquela famosa coisa assim, tá vendo o que sua mãe faz falando mal de mim? Ou tá vendo o que seu pai faz me desqualificando? Então, a alienação parental, ela não é uma invenção, né? Eu gosto muito de falar isso, eu acho que no direito das famílias e na psicologia, nada é inventado. Tudo vem do que o ser humano está apresentando. O direito das famílias, ele vem o tempo inteiro, ele é dinâmico por isso, ele vem o tempo inteiro tentando adequar e dar direitos e punir, talvez, situações que já existem na sociedade. A alienação parental, ela recebeu um nome, né? Ela recebeu uma lei em 2010, mas ela existe desde sempre, só que ela não tinha a devida importância nos procedimentos de família. Era tudo jogado naquela coisa assim, isso é coisa de processo litigioso. E aí uma outra coisa que eu estava lendo num artigo do IBDFAM, falando sobre a alienação parental, a que é justificada e a injustificada, porque a lei, ela fala da alienação parental injustificada, né? Aquela da desqualificação do outro genitor sem justo motivo. Mas tem a qualificada que muitas vezes, o que é a qualificada? É aquela que tem a justificada, é aquela que tem um motivo real. E muitas vezes ele pode ser injusto para a pessoa que está recebendo. E aí eu uso o exemplo máximo da minha vivência, a adolescência. O que é a adolescência, se não a possibilidade de uma alienação parental injustificada?
Então, isso eu também achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para as pessoas começarem a separar, que nem tudo está no mesmo saco que se aplica a lei de alienação parental. Pois é, até complementando essa questão da autoalienação, essas condutas que a pessoa gera na criança, a criança, independente do litígio dos pais, eles têm que entender que eles têm amor e afeto pelos dois, se for o caso. Então, não respeitar esse relacionamento também gera na criança. A pessoa não quer ver o pai falando mal do outro. Ainda que a outra esteja cometendo atos que sejam de alienação, o pai também pode estar cometendo em conjunto, e aí é uma alienação com uma autoalienação. Então, realmente, a criança fica naquele meio daquela confusão, e quando a gente fala dessas questões justificáveis, na verdade, a gente tem que entender que a criança ela tem desenvolvimento regular, né? E tem as características da sua idade. O que acontece na adolescência é que todo mundo até acha, mas o adolescente pode escolher. Não, o adolescente não tem direito de escolher, pelo menos é o que a gente, né, preconiza, porque de fato a escolha ela pode estar condicionada a um evento que é interessante para o adolescente, por exemplo, ou o que, né, se eles fossem autônomos e independentes, eles saberiam o que querem da vida, não precisariam de, né, de estarem sendo regidos. Então, por que ele está preferindo aquilo? Porque, de repente, na casa do pai, ele pode fazer o que quer, ele pode sair de madrugada e voltar sem dar satisfação às 6 horas da manhã, ou porque, de fato, ali existe uma manipulação e que está realmente causando esse afastamento no outro lar. Então, isso tem que ser identificado, né? Então, o adolescente, ele passando, no caso de realmente ser uma alienação parental, a gente tem que pegar e entender o que está acontecendo para ver se é uma questão da adolescência, que se por mim todos fariam, todos não, porque, coitados, tem muitos que são com a cabeça tranquila, mas faz parte desse desenvolvimento, entender a maturidade, os sentimentos e saber administrar isso, né? Então, fazer uma psicóloga, um psicólogo, para poder ajudar e identificar se o que está acontecendo ali é uma questão normal de uma adolescente ou se ela está havendo ali algum tipo de manipulação, né? E entender também, uma coisa que as pessoas não querem entender é que e é muito comum da mulher, porque é normal esse papel de acolhimento, né? A gente até os 2 anos a gente realmente tem uma relação muito mais próxima, é inegável que a gente tenha esse laço. A criança acha que a mãe, se a gente se afasta até 2 anos, a criança entende que é uma coisa só. Isso é importante que seja falado. Mas, de fato, as mães acabam adotando uma postura de que sempre vai ser melhor que elas vão fazer. Então, não deixa que aquela criança vivencie o pai da forma que ele é. Então, pode ser que aquele pai seja chato de ficar o dia inteiro vendo televisão, mas é o pai que ele tem e ela tem que respeitar que ele tem. Então, ela não pode estimular. Ah, tá vendo? Você não faz nada. Tudo que for falado tem que ser falado diretamente entre os pais, né? Evitando que passe entre as crianças, mas de fato também colocar na criança que ela tem que entender que na casa do pai é daquele jeito, que na casa da mãe é daquele jeito. Ficar competindo para dizer que na casa do pai não é legal, as atividades são ruins, a pessoa acha que não é nada demais. Mas essa necessidade de querer competir é muito forte. Eu falo para as pessoas aqui, muitos clientes chegam falando, mas lá na casa do pai... Eu falo, olha, esse é o pai que ela tem. Esse é o pai que ele tem. Você tem que deixar ele vivenciar isso. E se for ruim para ele, contanto que ele não esteja, né, com problemas na sua segurança, na sua proteção, é isso. Não tem como a gente interferir. Isso vai ter reflexos que o judiciário não vai resolver. Então, né, o adolescente tem essas questões. A gente tem que saber diferenciar. Porque, de verdade, muito do que se fala não é alienação e a gente acaba banalizando as verdadeiras vítimas. Porque aí o judiciário já está falando o bom português de saco cheio, que tudo é alienação, e acaba dando valor e a importância devida. É exatamente isso. É engraçado você colocar, porque eu acho que a gente, como advogado familiarista, a gente tem que ter uma escuta muito, mas muito ativa para identificar qual é a intenção daquele pai ou daquela mãe que nos procura, né? Eu costumo fazer um exercício com o cliente. Quando chega uma mãe ou um pai falando, porque ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, na casa dele é assim, na casa... Eu só pergunto assim, como era quando vocês eram casados? Bárbara, não, até hoje não teve um caso que a pessoa tenha dito, era totalmente diferente. Não existe. As pessoas não mudam radicalmente. Então, assim,
se é uma pessoa, normalmente tem sempre um da relação que é o mais chato com uma coisa e o outro é mais chato com outra. E vai seguir assim quando forem divorciados também. Então, é um exercício simples, que aí é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. A gente tem uma mania, eu já não me incluo mais nessa e tenho certeza que você também não. Mas o advogado, de um modo geral, tem uma mania de achar que sabe tudo e que sabe qual é o melhor caminho e o que o importante é vencer. E aí não se preocupa com o diálogo que é preciso ser restabelecido em prol do melhor interesse da criança. Então, o ser humano, ele é manipulador por essência. Nós somos manipuladores. A gente quer o tempo inteiro a melhor coisa pra gente. Eu falei especificamente de adolescente, porque hoje eu tenho uma adolescente em casa que tem suas questões, mas até não posso reclamar em relação a isso, ainda bem. Mas se perguntar para ela como é Cristina e como é Cláudio, ela vai saber definir porque é a nossa forma de... Ela vai dizer, minha mãe é chata com isso, meu pai é chato com aquilo. E vai seguir sendo assim. O problema é o que você fala, quando se banaliza e usa isso, e o advogado, como operador do direito, que deve ser responsável pela gestão desse procedimento, ele começa a transformar, botar no papel uma situação que não é exatamente alienação parental. E aí a gente chega num segundo estágio que você já colocou. O judiciário fica de saco cheio. Por quê? E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, até porque você tem uma experiência muito maior com alienação parental. A minha impressão é que, além de ser ainda um questionamento, a lei é de 2010, nós estamos em 2021, quer dizer, o questionamento ele não deveria ser tão recente, mas nós temos aí 11 anos de lei e seguimos falando sobre algo que muita gente ainda não conhece. Talvez por não ter tido um caso na prática, ou talvez porque não dê atenção realmente. Mas a impressão que eu tenho é que o judiciário ele não tem ainda uma estrutura eficiente para atender as demandas realmente de alienação parental. Eu fico com a sensação de que o estudo psicossocial, às vezes, pela demora, pode agravar um problema quando ele é real, ou pode simplesmente ignorar, às vezes não percebendo que existe um problema. O que eu vejo na prática, nos casos que eu tive, eu não tive muitos, graças a Deus, porque tem algum. E esse tema de hoje ele é interessante exatamente porque são duas searas que no direito das famílias eu busco sempre ter uma parceria de especialista, que é violência doméstica e alienação parental. Eu até brinquei com você, hoje nós vamos falar sobre o super combo do direito das famílias, né? Porque não basta ser uma advogada familiarista, você ainda tem que saber lidar com violência doméstica e com alienação parental. E aí eu fico com a sensação de que o judiciário muitas vezes ou não dá atenção devida ou pesa demais a mão quando não deveria ser essa questão. Eu entendo, você falou que todo adolescente devia fazer terapia, eu entendo que todo ser humano devia ser obrigado a ser terapeutizado. Todos. Mas mais do que isso, eu acho que o pai e a mãe, quando chegam a um nível desse de conflito numa ação judicial, eles deviam ser obrigados, existem, né, as escolas de pais, mas eu acho que são pouquíssimo divulgadas e muitas vezes o judiciário não se utiliza dessa ferramenta que eu acho tão importante. Botar pai e mãe na escola de novo para estudar sentimento, para estudar comportamento. Se não sabe fazer isso, tem que tentar aprender para não criar um outro ser humano que possa propagar problemas nas próximas gerações. Então, eu queria saber de você, que é alguém que está lidando diretamente com esse tipo de demanda, como é que você vê a atuação do judiciário no geral? É óbvio, né? A gente tem um ou outro lugar que tem realmente uma experiência muito positiva e séria sobre o tema. Mas não é isso que eu vejo no geral. E eu queria saber o que você acha sobre a atuação do judiciário e do atendimento psicossocial nesse tipo de demanda. Então, eu concordo com você. A gente realmente não tem um atendimento, no meu né, ponto de vista, a gente ainda está muito falho nessa questão. Eu não consigo entender até que ponto o judiciário ele é tão impositivo para tantas coisas e essa resistência é tão grande em atuar, né? Porque se a gente está falando de criança, não deveria se ter tanto pudor de advertir uma pessoa que está causando mal. Até porque é melhor fazer o que é menos do que chegar ao final. Então, por que
tanto debate para fazer uma advertência que está expressa na lei. Não tem que explicar muito, está provado, muito se prova também com as provas. Ainda que não tenha uma alienação instaurada, ainda que não seja nada, né, já o tempo realmente é o maior aliado do alienador. Então, eu não entendo por que o judiciário não aplica uma medida muito mais branda que pode parar, porque quem continua alienando vai continuar com a advertência ou não. Essa pessoa que continua, porque temos a advertência, temos a multa, temos o aumento do convívio com outro cônjuge, né, com outro genitor, e aí chegamos na questão da inversão da guarda. Então, se a pessoa ela teve uma postura ali que pode ter sido considerado um ato de alienação, mas foi um caso ali que isolado, a advertência ela vai surtir o seu efeito, vai dar peraí, né? Agora, não acontece nada, o que acontece? Né? Efeitos psicológicos. Eu posso, né? Não vai acontecer nada, e a pessoa vai, e o tempo vai, né? Então, eu não entendo por que o judiciário tem essa resistência tão grande. Claro que tem o patriarcado, isso tudo que a gente sabe que interfere, mas além disso tudo, eu acho que falta também a gente ter, assim, eu gosto muito da abordagem da Glícia, porque ela é uma pessoa, né, extremamente qualificada e experiente, são 20 anos, mas também uma pessoa que com toda... não é fácil para a pessoa que trabalha com esse tema levantar essa bandeira e brigar por isso, porque, né, você já deve ter presenciado o quanto ela é desgastante. A Glícia é uma entusiasta, mas ela sozinha é aquela história, uma andorinha só não faz verão. Ela está tentando replicar isso nesse curso, mas infelizmente ela sozinha não faz. Eu fico sempre muito animada. Cada vez que eu assisto uma palestra da Glícia, eu falo assim, porque eu sou um pouco idealista, né? Mas eu concordo com você, eu não entendo qual é a dificuldade de aplicar a punição mínima. Porque se é só um ato isolado, peraí que eu não vou repetir. Agora, se é algo que realmente tem a intenção de alienar o filho, a pessoa vai pensar assim, esse juiz aí, ele pode pesar a mão. Então, eu nunca vi na prática, confesso para você, eu nunca vi na prática uma aplicação dessas punições. Eu queria saber se você tem na prática algum caso. Eu tenho advertência, só que para chegar na advertência, muitas vezes é uma novela. É uma novela. Então, assim, por que a dificuldade em fazer isso? Então, assim, eu tenho bastante advertência, tenho as questões da multa, que ainda assim a gente só fixa, né? Porque na hora de realmente efetivar é aquela celeuma, né? Isso tudo, eu sempre falo, vai empoderando o alienador, porque o alienador, quando ele tá num grau, né? E a gente fala de psicopatia. As pessoas acham que é um serial killer que vai sair esfaqueando as pessoas na rua. Né? Tem vários níveis, né? Pois mas na verdade, o sociopata pode ser meu vizinho que me entrega flores, sei lá, que me traz o açúcar. Pessoas, e muitas vezes são pessoas que são, a gente tô até tomando liberdade de falar, não é da nossa seara, é da psicologia, mas a gente estuda um pouco também, a gente vê. Então são pessoas encantadoras, são pessoas gentis, são pessoas que sabem manipular muito bem. Então não é né, que vai sair esfaqueando ninguém na rua, são pessoas né, que compreendem, que conseguem. E aí a gente tá lidando com psicopatas, né, com desvios de personalidade e que vão fazer de tudo e não estão nem aí. Uma característica muito específica do psicopata é que são as transgressões. Normalmente eles respondem em processos vários. Por quê? Ele não consegue entender que existem regras sociais. Então, reiteradamente, ele descumpre esses regramentos. E aí ele responde a vários processos, porque ele está acima do bem e do mal. Né? Temos o narcisismo em si, né? Que são as mães narcisistas, os pais narcisistas. Essas pessoas, elas têm uma capacidade de gerar no filho uma culpa que a criança se sente culpada de estar, né, naquela situação e ela é de vítima e é muito triste porque o filho, ele quer ser amado pelos pais e eu acho que o narcisismo, além de atacar o outro, ele não sei se é mais cruel ou não, porque são todos cruéis, mas a criança, além de ser, né, dessa violência toda, ela ainda se sentir culpada. Muitas tentam suicídio, mutilação do corpo. Isso ninguém fala. Então todo mundo, quando fala alienação, todo mundo acha que é briga de vizinho.
Mas as pessoas não sabem Uhum. das crianças que tentam suicídio, das crianças que se mutilam, das crianças que a gente vê muito no curso da Glícia, as crianças que têm respostas mesmo, são as crianças chamadas crianças sintoma, que botam para fora no corpo aquela a questão Aquilo que que ela está vivenciando no conflito entre os pais. e a gente tem que entender como somos indivíduos únicos, que até no caso do bullying, por exemplo, somos indivíduos Uhum. únicos. Temos nosso sistema que cada um entende de um jeito emocional, psicológico. Pode ser que uma pessoa, né, que é muito comum, eu sempre sofri bullying e nunca aconteceu nada. Ok, porque você pode ser uma Que pessoa bom! que tá ótimo, parabéns. Mas um coleguinha pode não estar com essa capacidade Sim. emocional para lidar com isso. Então, não é, né? Então, tem muita coisa por debaixo dessa história que as pessoas não querem ver. Então, é bom. Relativiza-se tudo, né? A gente coloca tudo dentro da média. Ah, isso aí é frescura. Ah, isso aí é porque é muito sensível. Então tem essa questão. Enquanto você estava falando, a Sayera fez uma pergunta e eu ia fazer essa pergunta para você, uma vez que você atua especificamente nisso. Imagina, gente. Reversão da guarda. Você conseguiu em algum processo seu, a reversão da guarda, ela existe, Bárbara? Olha, ela existe, mas é muito difícil mesmo, infelizmente. E a gente também tem uma coisa que o judiciário também, além da reversão da guarda, tem são essas coisas que a gente tem que trazer para a discussão e capacitar o advogado, que é a Uhum. reconstrução dos vínculos. Porque na medida que a gente pede para poder acabar acabar não, que a gente pede para inverter a guarda, a gente não É quer com... simplesmente que a pessoa desapareça. A gente Uhum. quer que a pessoa consiga realmente entender que ela está doente, que ela precisa de tratamento. Ah, não quero me tratar? Ok. Só que a criança não tem culpa de você não querer se tratar. Então, enquanto você não quer se tratar, enquanto você não modificar, vai estar desse jeito. E a gente precisa entender que em certos níveis de alienação, aquela criança já perdeu. Eu tenho casos de pais que os filhos não falam com os pais mesmo. Porque a alienação ela vai arrastando, chega no momento que a gente não tem mais como obrigar, a pessoa faz 18 anos, Uhum. e aquilo ali, né, ela vai aprender com a vida. Eu ia Então te perguntar isso. a gente Então, em precisa relação à reversão da guarda, você já teve algum caso de reversão de já, guarda? já. E aí é feita uma reconstituição dos laços do outro lado, para que a pessoa se trate e vá se reconectando novamente num outro papel para aquela criança. Sim. Mas assim, E no aí, caso realmente que eu tive, acabou que realmente houve esse tratamento e eles conseguiram chegar num acordo e aí isso é bem difícil. entendi. E aí você já chegou no ponto que eu queria chegar, que é da onde, para mim, tudo começou em relação à alienação parental. Quando eu assisti o documentário Morte Inventada, há muitos anos atrás, e eu fiquei muito chocada. Eu chorava assistindo esse documentário Até toda vez agora. que ele é muito forte, né? Toda vez que chega para mim uma situação que possa parecer que os pais estão descompensados, eu mando deveres de casa para os meus clientes, né? Então, quando é uma situação só em relação ao desfazimento do vínculo, eu sugiro ler um livro, assistir um filme específico. E quando é uma situação dessa de desqualificação generalizada, eu sugiro ver o documentário A Morte Inventada, que para mim foi onde eu fui apresentada a alienação parental. E aí você falou uma coisa importante que eu vi, inclusive, numa das entrevistas do documentário, que é o efeito rebote, né? Que é aquele momento em que o alienado percebe que foi alienado por aquele pai ou aquela mãe que sempre foi tido como Deus para ele, e aí tem o efeito rebote. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a Então, gente vai ensinar um monte de conceitos aqui para quem está aprendendo alienação. mas legal, é isso que a gente realmente precisa, porque a gente vai nomeando. Eu lembro até que numa das aulas, o produtor do Morte Inventada, ele estava explicando, ele sofreu isso na vida Ele dele, sofreu, então, exato. pois fez esse documentário, e ele falava que quando ele fez isso, as pessoas não sabiam, na verdade,
todo mundo começou a se identificar, caramba, eu passo por isso, eu passo por isso. E isso não tinha nome. Então, quando você, ele falava isso, quando você nomeia uma violência, a gente né, começa a, pelo menos, eu não tô maluco, né? Então, isso existe. E esse né, ele ficou muito feliz com esse resultado, apesar da dor dele conseguir alcançar e tocar muitas famílias. Mas esse efeito rebote tem dois efeitos. Antes do rebote, um outro efeito que não. Enfim, é um efeito que é automático da alienação contínua reiterada. O alienador chega num determinado momento que ele não precisa mais alienar. A criança já está alienada por completo e ela passa a alienar sozinha. Então, nesse momento, o alienador ele vira o coitado, o reconciliador, entendeu? Poxa, mas isso é sempre, né? Quando a gente está nesse grau, aí a criança já faz sozinha, você não precisa falar, caramba, mas eu falo que o pai é importante. Ela pode falar que o pai é um santo, um Deus, que aquela criança já está alienada. Ela não vai, né? Então tem essa situação. E tem o efeito rebote, vou falar direto do rebote, é isso, né? A criança, ela cresce, ela passou uma vida alienada. Enquanto ela é manipulada, ok. Normalmente acontece quando alguma coisa ocorre na vida dessa pessoa que ela consegue perceber, ou ela realmente faz, na maioria dos casos, um tratamento sério, e aí ela consegue perceber, com a ajuda de um profissional, o que aconteceu, como ela foi manipulada. Então, uma criança, tudo bem. Agora, um adulto que percebe que foi manipulado, ele fica... A vida inteira? A vida inteira. Então, o que ele percebe? Eu fui manipulado, eu fui enganado, eu perdi o contato e uma vida inteira com meu pai ou com a minha mãe, porque me foi tirado isso, e a pessoa fica com um problema com o alienador, porque ela fica, né, se sentindo traída pelo alienador, mas ao mesmo tempo ela não conseguiu criar vínculo com um alienado. Então ela fica ali naquela situação isolada, que muitas vezes o alienante, e no caso da morte inventada, aquela menina é a que mais, né, que eu choro hoje, mas sempre cai uma lágrima. Assim, nossa, me arrepia só de lembrar desse relato dela, gente. É muito chocante. É ela que me toca até hoje, porque ela fala, também. Minha mãe não reconhece o que ela fez, então eu não consigo falar com ela, não consigo dialogar. Ao mesmo tempo, eu não tenho vínculo com meu pai, né? Então eu me sinto sozinha. E aí é muito triste louco. isso, né? Porque são as pessoas que mais deveriam amar você. E eu falo isso, é uma reflexão minha, que eu penso assim, né? Como a gente, com mãe, como qualquer pessoa, criança, tudo que a gente quer como mãe, como pai, como avó, na minha concepção, que fazer de tudo para que seu filho não sofra. Não bajular, porque a vida vai fazer, mas assim, você evitar sofrimento, né? E aí você pega, você mesmo faz ele acreditar que ele não é amado por um pai ou por uma mãe, que é sofrimento maior do que esse. Então é você mesmo causando uma maldade muito grande. O maior sofrimento que ele poderia estar tendo. Então é preciso muito tratamento para poder enxergar, porque as pessoas muitas vezes não conseguem mesmo, né? Então, e aí até vou entrar um outro ponto também que é importante, que eu falo muito ali no Instagram, que é sobre as pessoas pararem um pouco de comprarem as histórias dos outros. Vamos pensar, eu e você, com certeza, Cristina, a gente já faz esse filtro. Então, assim, quando chega aquela história, e o que aconteceu aqui? A gente já faz a nossa, né? Mas a pessoa que não enfim, não trabalha com isso, e até muitos colegas que não são especialistas, eles pegam, olha que absurdo, não sei o que lá, e vai. Compram a ideia. E as amigas que ouvem a história, já fica todo mundo contra, já bota aquela coisa toda. E os colegas que pegam, e assim, a importância da gente ser especialista em família e em qualquer área do direito é isso, porque a gente quando vê que o advogado ele não é especialista, a gente já olha aquela petição e vê aquele bando de ofensa, de injúria, e aí você fica pra quê? Gente, eu falo isso o tempo inteiro, Bárbara. Hoje dá para saber quem é advogado familiarista pela forma como ele escreve uma petição. É impressionante como eu achei assim, eu falei assim, vai ver se eu tô maluca. Mas não, é porque as pessoas julgam que o direito das famílias qualquer um pode fazer. Eu já participei de live conjunta em que um especialista de outra área falou, não sei qual é o problema de direito das famílias, é uma coisa fácil de fazer.
Eu fui educada, não falei nada, né? Mas eu fiquei pensando, é isso, as pessoas julgam que o direito das famílias qualquer um faz. E aí, por não ter preparo e não ter conhecimento, até de fazer as perguntas certas e de entender que hoje não se discute mais culpa e que a verdade normalmente está no meio, não está nem de um lado nem de outro, vende aquilo e põe aquilo no papel. Ou seja, você contamina o procedimento, você que deve ter a visão técnica, você contamina o procedimento já desde o início. Bárbara, antes da gente começar, porque a gente já está com 40 minutos aí de live, antes da gente chegar na cereja do bolo, que é o assunto da live, porque foi um desabafo, inclusive, que você fez recentemente nos stories, e foi daí que surgiu a nossa ideia para essa live, porque sobre alienação parental eu já sabia que a gente ia conversar, mas a gente vai falar sobre algo um pouquinho mais específico. Eu queria te passar uma pergunta, essa é cliente, tá? Ela pergunta se tem idade certa para a criança decidir com quem gostaria de morar. Não. A gente realmente tem que ouvir essa criança, a gente tem uma forma correta de fazer a escuta dessa criança, tem que ser com um profissional, e aí vai ser, né, essa criança vai ser ouvida. Claro que a gente está com esse problema agora na pandemia, né, que chega parte do coração, mas não tem, já é um encontro rápido, né, normalmente. Agora por telefone, muitas comarcas, mas enfim, né. Mas de fato a criança ela vai ser ouvida porque, como a gente falou lá no início, ela pode falar uma coisa que na verdade quer dizer outra. Então só um profissional que vai poder entender se aquilo ali é uma fala porque está manipulada, porque o que mais acontece é a criança chegar quando ela já tem uma certa idade, e é por isso que muitas pessoas querem brigar para a criança ser ouvida, porque a criança já chega lá e fala: oi, tudo bem, eu quero falar, eu quero ficar com a minha mãe, eu quero ficar com meu pai por causa disso. Não é assim, uma coisa até comum aqui para exemplificar isso são os casos de violência sexual. Quando a gente percebe que existem casos de alienação envolvendo denúncia de abuso sexual, quando a perita vai ouvir essa criança, muitas vezes, quando um dos sinais, e aí a gente não é psicóloga, né, Cris, mas a gente pode falar assim por alto, que quando a criança ela relata um abuso e ela relata de forma muito natural, já é um sinal de alerta para o perito. Porque, sim, uma criança que passou um abuso, ela não vai falar: olha, meu pai fez isso, botou o negócio ali, não sei o quê. Contando detalhes, né? Contando minúcias. Eu quero. Aí vai, vira bem. Não é assim. A criança tem uma expressão facial, ela tem sentimento, não é? Então, isso já liga um sinal de alerta. Por isso que a fala, ela precisa ser interpretada por um especialista. Então, exatamente porque existe a linguagem não falada, né? Existe a linguagem corporal. A criança pode ter decorado um texto, mas às vezes a forma como ela se comporta naquele espaço ali de contato com o psicólogo não condiz com o que ela está falando. E aqui, ó, eu tô vendo um homem fazendo um comentário, o Rodrigo. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Não nada, né? Ela pode ficar em silêncio. Vamos botar aqui. Se fosse um caso que já teve relato de acontecer, não comigo, mas em outros, que existia realmente um abuso e quando o abusador estava perto, a criança se urinou, sem abrir a boca. Então, assim, não, né? A coisa é muito mais minuciosa, não é qualquer pessoa que identifica, né? Então não vai ser provavelmente um pai ou uma mãe com um quadro desse que vai conseguir determinar foi ou não foi. A coisa é mais ampla. E aí eu tô falando do Rodrigo porque é um dos poucos homens presentes na live. E, Rodrigo, eu não sei se você tá na live desde o início, e a gente está falando exatamente que a justiça ela não está atendendo a favor da mulher, e nós estamos aqui falando, inclusive, de casos em que o homem, inclusive até a própria a Elizabeth falou de casos de reversão de guarda a favor do pai e de reconstrução de laços por parte da mãe. Então, a gente também precisa parar de comprar uma fala que vem sendo repetida: isso é sempre contra o homem, ou isso é sempre contra a mulher. A gente precisa analisar o caso concreto. E essa live hoje, inclusive, é também para desmistificar isso. Nós somos duas mulheres, mas nós, inclusive, já conversamos sobre um caso. Eu consultei a Bárbara num caso em que eu estava pelo homem, e que depois eu te conto o desenrolar dessa história, Bárbara. Se der, quando a gente vai falar de violência doméstica, eu te conto qual foi o desenrolar da história.
Mas nem sempre, então, Rodrigo, o homem, a justiça vai decidir a favor do homem, não. Infelizmente, o que a justiça tem feito é se calado quando deveria se manifestar. E é isso que a gente está, inclusive, aqui questionando e debatendo, a importância da justiça se manifestar mais para proteger aquele genitor que está sendo alienado. Isso. Bom, agora vamos para o nosso debate. Eu quero que você conte, né? Eu não sei se tem mais pergunta aqui, mas eu vi que teve um monte de gente que concordou com o Rodrigo. Um monte de mulher e até advogada. A Elizabeth falou do caso dela, que ela conseguiu a reversão a favor do homem. Olha, se o Instagram permitir, certamente essa live vai ser salva. Pode ficar tranquila. A gente sabe que Mas, não dá para generalizar, né? Mas, de fato, exato. o que acontece é que na maioria dos casos são mulheres que detêm a guarda, então por isso são a maioria dos casos. A gente, na verdade, tem uma resistência muito grande do judiciário, que a gente estava falando, em advertir os casos de alienação e acaba gerando na pessoa que está com essa intenção uma legitimidade para continuar agindo daquela forma, né? Naturalmente, quando acontece um rompimento, né, uma separação, é natural, é mais comum, né, que a criança fique no lar, né, de maior tempo com a mãe. Então, o que eu falo muito também para as pessoas, não estimulando a pessoa a fazer, judicializar tudo, mas as pessoas têm que entender que o melhor momento para fazer as coisas é enquanto há diálogo. Aí todo mundo, mas a gente está se entendendo. Fala, é melhor fazer, porque daqui a pouco você vai começar a namorar, e aí daqui a pouco pode ser que um sentimento volte, e aí começa problemas, então vamos resolver enquanto tá tendo esse diálogo. É bem isso, é bem isso. Assim, Eu até já alerto o cliente, Tá legal, né? Quando você arranjar um namorado ou uma namorada, é o jogo da vida, volta umas casas para trás. Então, é isso mesmo, gente, é impressionante. Quer viajar, vamos deixar a visitação livre. Mas aí você vai querer viajar e aí pode ser que o seu namorado tenha um filho que tem que... Então, assim, não adianta. O ser humano é normal. Até uma fala engraçada da Glícia que hoje em dia eu até relevo de muitos clientes que chegaram em algum momento e falaram, eu quero que ela morra, não sei o quê. Aí eu falava assim, nossa, que forte isso, né? Mas aí teve uma palestra que a Glícia falou, isso é normal. A psique faz a gente querer isso. A diferença entre, né, o psicopata é que a pessoa vai lá e executa, mas enquanto está só Exato. isso é normal. Aí eu comecei a deixar os clientes falarem essas besteiras. Deixar desabafar. A gente pode... Exatamente. A gente não vai botar isso no papel, mas a gente ouve isso. E aí você falou uma coisa importante que eu acho que é o link para a gente começar a falar sobre casos de alienação parental, situação de alienação parental em casos de violência doméstica. Você falou, a gente começa a nomear as coisas e fica mais fácil da gente identificar e da gente falar delas. E aí, não sou especialista, de longe, quem trabalha comigo em casos de violência doméstica é a Bianca Alves. Eu não pego ação de família que tem violência doméstica, estou sempre em parceria com a Bianca. E ela é uma situação que a gente coloca, que eu fico com a sensação, sempre existiu violência doméstica, sempre. Mas hoje a gente não só fala de violência doméstica, a gente fala de violência doméstica física, patrimonial, psicológica, ou seja, existem nomes. Precisou a Lei Maria da Penha de muitos anos para que hoje a gente tenha uma agilidade para que as coisas sejam resolvidas. Será que não é isso que a gente pode estar a um passo com a lei de alienação parental? Eu sei que tem muitos questionamentos, tem muitas ponderações, tem alguns ajustes que eu, mesmo gostando da lei, eu acho que elas precisam ser feitas, mas agora a gente chega no momento do link, né? Que é aquele divórcio ou dissolução de união estável, combo máximo, master de problema. Que é quando existe uma alegação de alienação, de violência doméstica, aí vem como um contra-ataque, uma alegação de alienação parental, e eu quero que você conte pra gente o caso que você desabafou nos stories, que eu acho que para poder dar uma baseada para as pessoas entenderem essa ligação. Então, a gente começa a perceber que aí não tira, falando de casos isolados, porque
tudo, cada caso é um caso. Mas, nesse caso específico, o que aconteceu? Nós temos um caso de violência doméstica, de agressão física, e aí o pai que agrediu a mulher, depois, né, se separaram, houve abandono dos filhos, ele não visita mais os filhos, e aí os familiares todos do agressor apoiam esse comportamento do agressor. Então a mãe apoia, o pai apoia, todo mundo apoia. Então, e culpa a mãe por estar se defendendo no processo. E como a gente percebe que tem pessoas realmente que são mais frágeis, outras não, essa acusação naquele momento não caiu legal. E a pessoa ficou muito desestabilizada. Então, assim, eu sempre recomendo o tratamento terapêutico, isso é fundamental. A gente nem teria tempo de estar lidando com todos esses sentimentos sem parecer grosseira, né? Porque não dá para ficar 2 horas, né? Mas eu precisei pontuar. Então, é como se fosse assim, tive uma reunião para poder falar algumas coisas que justamente, como o meu comportamento eu adoto não tomar, ou seja, eu não fico passando petição da outra parte para os meus clientes, eu pego, leio, filtro o que é importante, porque se eu passar, a pessoa vai ficar morrendo de raiva. E aí fica aquele tiro cruzado. E aí aquele advogado específico falava numa baixaria sem igual, como a gente estava falando aqui, esses casos que é absurdo. Então, eu precisei, nesse caso, pegar essa petição e pontuar com essa cliente o grau de violência que ela continuava sendo submetida de forma psicológica pela família paterna e pelo advogado, enfim, mas aí é ok, ele vai responder, né, de acordo com a atuação dele, mas ela não se percebia vítima ainda até hoje, depois dessa agressão toda. Então, isso é muito estranho, né? Pois é. E aí a gente chega no outro ponto também da violência judicial, né? Que é quando o judiciário, que deveria tomar uma atitude, se queda inerte e deixa a coisa no campo dos advogados. Deixa eles se matarem, vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso, a atuação do judiciário está sendo excelente, excepcional. A gente conseguiu realmente, ela está com a guarda unilateral e com a visita assistida. Então, ninguém aqui quer tirar a guarda de ninguém, mas existe uma violência que aí foi o ponto que a gente também ia falar, porque não dá para negar que tem até um projeto de lei que fala da guarda não ser compartilhada quando houver casos de agressão, que é o projeto 29 de 2020. Então, a gente precisa entender que, assim, o processo começou agora. Uma pessoa, mas a pessoa ela pode ter batido, pode ter violentado, mas ela não é, ela é bom pai. Eu tenho uma dificuldade grande de perceber isso, pelo menos no momento inicial. Porque se uma pessoa teve um descompasso, um desequilíbrio, né? Que será que ele está passando um problema pessoal, psicológico, psiquiátrico, ou é porque ele é assim mesmo? Então, a gente vai entender isso no decorrer do processo. Mas até que isso seja esclarecido, eu não posso deixar uma criança com um pai que espancou uma mãe. Isso seria, para mim, extremamente temeroso. Então, não é, né, pedir para que não fique, mas é importante. Aí o que acontece? O pai não visita. Então, o que você fala para o judiciário? Olha, se nem com a visita assistida eu quero conviver, que dirá com a visita assistida? Então, por isso que... existe. Eu tenho visto muitos casos de familiares, de agressores, como não sabem lidar com a agressividade desse familiar, preferem passar a mão na cabeça ou se fazer de bobos ou estimular a alienação parental do tipo, sua mãe que é exagerada, a sua mãe que é não sei o quê. E aí eu tenho um caso que é o contrário, que foi o que eu conversei com você. Eu fui procurada por um pai que a mãe foi lá e denunciou ele por violência doméstica. E hoje, pelo menos durante a pandemia, de fato está acontecendo, está sendo muito rápido a determinação de afastamento do lar. E ele foi sumariamente retirado do lar. E aí ele tentando retomar contato e ela impediu totalmente. Não conseguia falar com mãe, com avó, com tio, com ninguém. Não conseguia falar com absolutamente ninguém da família. Ele entrou em desespero. Por quê? Primeiro ele se sentia injustiçado porque ele não tinha feito o que ela alegava que tinha feito. Mas
Como hoje basta uma alegação para você, pelo sim, pelo não, melhor afastar para não ter um risco maior, ele ficou nesse impasse. E aí foi quando Bianca entrou, e Bianca, eles por acaso tinham não só as câmeras do prédio, como eles tinham câmeras dentro de casa, que ela tratou de arrancar quando o oficial de justiça chegou lá para arrancar ele de casa. Ela tentou desligar e tudo mais, mas ele conseguiu. E o que a gente soube depois, né, que a Bianca nos relatou, é que esse afastamento que ela havia conseguido e fazia uma alienação, dizendo que a menina morria de medo do pai, que o pai era um descompensado, que o pai agredia, isso acabou sendo desfeito, porque no próprio juizado de violência doméstica foi entendido que não existia provas para aquela alegação dela. Então a gente precisa falar sempre os dois lados, porque a gente comprar, né, uma fala como sendo totalmente correta, sem avaliar os pormenores da situação, é muito estranho, né? Eu acho que a gente, como operador do direito, a gente tem sempre que duvidar de tudo que nos é falado, né? Então, a gente tem isso. Tem o teu caso, que é um caso que é super comum, mas, infelizmente, essa situação que eu vivenciei com o meu cliente, infelizmente, também está sendo usado de forma inadequada. Então, a gente vê que as pessoas que não têm bom senso, elas vão sempre se utilizar daquela ferramenta da pior forma possível. Não, isso é muito grave e eu sou totalmente contra essas questões que são alegações, são as falsas denúncias. Eu quis pontuar esse caso até porque é um caso que não tem dúvida. Tinha laudo de ML, né, com tudo mais que comprovado. Agora, essas falsas denúncias, o que a gente mais tem. E quando tem situações envolvendo, eu falo, Cris, eu não consigo atender alienador. Ah, mas ela tem direito, até o assassino tem direito a uma defesa, né? Eu não consigo. Acho que a gente tem direito, né? Se a gente não concorda, não sabe lidar com aquilo, eu acho que a gente tem que ter direito de dizer, olha, não me sinto confortável para lidar com essa situação. Porque o que a gente faz? Quando eu percebo que é um caso, né, de alienação assim, normalmente eu falo assim, eu não posso escutar uma criança para ouvir um relato de abuso. Então eu peço, olha, eu preciso que você fale essa criança num pediatra, num psicólogo, porque são as pessoas apropriadas a estar lidando com esse tipo de relato, para que a gente possa dar andamento. E a gente sabe que quando isso é falso, a pessoa nunca mais aparece na sua frente, entendeu? Também tem isso, né? Mas os casos de denúncia falsa são muito, mas muito mais comum do que as pessoas pensam. E a gente também tem muitos casos aqui de denúncia falsa, é o combo que você fala. Então, eu até tenho post falando sobre isso, porque eu falo para os papais, enfim, que normalmente são homens que vivenciam isso, e para as mamães também, se for o caso, quando forem à delegacia, procurarem ir acompanhados para saber do que está se tratando, né? E principalmente relatar os números dos processos, porque normalmente, quando a gente está falando de denúncia falsa, existem processos correndo na vara de família e isso vai ser fundamental para poder, né, resolver ali. Ou seja, a assistência, né? A assistência de um advogado em todas essas fases, ela acaba se tornando essencial. Eu acho que é bem importante você chamar atenção para isso e foi exatamente o que eu falei. Tem advogado de família que lida, que vai na delegacia e eu não vou. Não é a minha expertise e eu acho que a pessoa precisa ser muito bem assessorada, seja ela a vítima, seja ela o falso agressor, porque eu também não consigo lidar com um agressor, né, com aquela pessoa que realmente é um agressor. Eu não sei lidar com esse tipo de demanda. Mas nessa situação específica, o desespero desse pai, ele era tão impressionante que eu falei, gente, não é possível. E aí foi provado que realmente ele não tinha feito o que ela alegava que tinha acontecido. Então, assim, acho bem importante a gente pontuar, acho que a gente falou dos pontos principais, mas obviamente que essa live podia durar aí umas 4 horas e a gente ia ter muito assunto. A denúncia caluniosa, né? Que a gente tem que forçar demais isso. O judiciário precisa entender a importância disso. Enfim, mecanismos para a gente barrar as atitudes alienadoras, né? Porque se todo mundo pode fazer o que faz, né? Que não vai acontecer nada, a gente não vai ter modificação. Eu acho que por isso que tem tanto questionamento. As pessoas pegam a lei e se utilizam da forma que melhor te interessa, né?
Então, acho que a gente precisa fugir das narrativas prontas e buscar analisar o caso concreto com aquilo que a gente tem de elementos. Bárbara, olha, tá doendo aqui, mas eu não quero ser derrubada pelo Instagram. Muito obrigada, amei o nosso bate-papo. Esse assunto vai rolar ainda, vai rolar no privado. Depois a gente pensa numa segunda, num retorno. Obrigada pelo convite. Um bom final de semana para todo mundo que ficou aqui com a gente, 10 horas da manhã. E obrigada mais uma vez, Cristina. Um beijo grande. Obrigada, Bárbara. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.